Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o Paulo Machado, do canal Evangelho Luz de Esperança. Este é o nosso quinto vídeo e nesta feita estaremos explicando ou dando uma introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Se este é o primeiro vídeo que você está assistindo corre lá no meu canal, se inscreva e assista às introduções comentadas por mim, gravadas em vídeo, referente aos evangelhos sinóticos e também o evangelho de Jesus escrito por João, o discípulo amado. Lucas é o único escritor gentil do cânon sagrado. Sabemos que a Bíblia foi escrita em um período de 1500 anos por pelo menos 40 pessoas diferentes, em épocas diferentes, em períodos distintos. Todavia, todos eles judeus, com exceção de Lucas. Lucas ele é o único gentil do cânon sagrado e ele tem a participação em 2 livros. Nós já explicamos que ele é o escritor do livro e do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, e ele também é o escritor de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele é o médico amado, Lucas, ele é um historiador, e Lucas também é companheiro de Paulo em algumas de suas viagens missionárias. Foi Lucas que também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Sabemos disso porque tanto o livro de Atos quanto o livro de Lucas é endereçado à mesma pessoa, ou seja, ele direcionou os seus escritos para uma pessoa por nome Teófilo, que era um grego da mais alta posição social, convertido a Cristo, que possivelmente estava sendo instruído ou discipulado por Lucas. Lucas usa pronome pessoal da primeira pessoa, nós, em várias ocasiões, pois ele é o participante de muitos acontecimentos deste livro. Ele não apenas escreve o livro de Atos, como também vivencia muitas daquelas experiências. O livro de Atos é o segundo volume da história de Lucas sobre as origens do cristianismo. Porém, em seu evangelho, Lucas aborda o nascimento e a vida de Jesus, já que no livro de Atos ele aborda o nascimento da igreja e o desenvolvimento da igreja. Interessante que no evangelho nós vemos Jesus fazendo promessas. Em Atos, as promessas são cumpridas e Jesus passa a operar por meio de seu povo. Esses 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, foram escritos para nos dar uma origem coordenada da história da igreja cristã. Depois de receber o dom do Espírito Santo, nós percebemos que os primeiros cristãos foram testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. No início era apenas 120 pessoas buscando a Deus, reunidos em oração, aguardando a promessa que Jesus havia feito, mas logo nos primeiros anos eles se tornaram algumas dezenas de milhares, e não foi por força, mas através da atuação do Espírito Santo de Deus. Interessante notarmos que alguns chamam o livro de Atos de os Atos do Espírito Santo, pois essa foi a notável razão do crescimento da igreja primitiva. Antes de morrer, Jesus havia feito essa promessa da capacitação pelo Espírito Santo. E é interessante que Jesus cumpre a sua promessa no dia de Pentecoste. A Bíblia vai dizer que no poder e no domínio do Espírito Santo, esses seguidores de Jesus agora proclamam a mensagem ousadamente a todos. Cada fase do crescimento da igreja primitiva se deu sob a direção e o poder do Espírito Santo. Os apóstolos são apenas instrumentos. No centro do palco, neste livro, está Jesus e o seu Santo Espírito. Eles são os agentes de transformação. E a igreja é apenas o instrumento pelo meio do qual Deus caminha. Vivemos tempos em que as pessoas buscam desenfreadamente pelo crescimento numérico da igreja. Infelizmente, alguns conseguem esse feito em detrimento da verdade. Eles pregam outro evangelho, um evangelho para agradar homens e pessoas, e não pregam o evangelho genuíno de Cristo Jesus. O livro de Atos é um manual de crescimento saudável. Se você quer que a sua igreja cresça saudavelmente,
o livro de Atos é um grande manual que pode lhe ajudar neste feito. A igreja que se fundamenta em Jesus, na doutrina dos apóstolos, na oração, ela cresce naturalmente. Deus vai acrescentando aqueles que hão de se salvar. Atos é como se fosse uma dobradiça do Novo Testamento. Por quê? Ele fecha os evangelhos e abre as cartas. O livro de Atos é muito importante, pois ele faz esse link entre os evangelhos e as cartas e narra os primeiros 30 anos da história da igreja cristã. É o livro de Atos que faz essa transição entre judaísmo para o cristianismo, essa transição de lei para a graça. A igreja enfrentou terríveis perseguições, porém não recuou e caminhou ousadamente proclamando o evangelho de Cristo Jesus, porque perseguições, impasses, problemas não podem parar a igreja de Cristo Jesus. Este é o comentário acerca da introdução ao livro de Atos. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe este vídeo, comente, pois isso vai ajudar no crescimento da nossa página e do nosso canal. Nós estamos começando agora, a nossa página é recente. Se você fizer isso, você vai ajudar muito os nossos desenvolvimentos nessas plataformas. Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço em seu coração.